Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a unidade 20. Estamos terminando os nossos estudos da parte de Química 2, na verdade, de todas as áreas no geral, né? Porque o vestibular tá chegando, é dia 6. Espero que vocês estejam estudando, se preparando, psicológico, para fazer a prova, que vai dar tudo certo, certo? Então, a gente vai ter a unidade 20 agora, a 21 na próxima aula. Depois tem o vestibular, né? Então, vamos ir estudando aí. Hoje a gente vai continuar num tópico parecido com o que a gente tem visto até agora, que é sobre hidrólise salina, né? Nesses processos a gente ainda continua usando o conceito de reação reversível, então por isso que eu estou dizendo que é parecido com os tópicos anteriores, beleza? Então, o que a gente vai entender? O que é uma hidrólise salina? O que é uma hidrólise de sais? Primeiro, vamos descobrir o significado da palavra hidrólise. O que significa hidrólise, né? Então, ó, hidro vem de água. Então, hidro vem de água e lise de quebra. Então essa palavra ela se forma a partir de duas. Que hidro vai ser a água e lise a quebra. Então, é a quebra de uma ligação pela presença de água. Certo? Então, um meio onde a gente tem a presença de água e um sal, vai ser possível haver a quebra desse composto, certo? Bom, a hidrólise salina ela é representada por uma reação reversível, em que sal mais água formando ácido mais base é o processo de hidrólise que a gente chama. Por quê? Porque no nosso reagente a gente vai ter apenas sal e água. Quem vai auxiliar a quebra da ligação do nosso sal é a água, que tem tudo a ver com a definição da própria palavra, hidrólise, que é a quebra de ligações pela presença de água no meio, certo? Então, eu vou conseguir obter um ácido mais base a partir da presença de água, que vai possibilitar a quebra do meu sal, a quebra da ligação do meu sal nos seus respectivos íons que o compõem. O processo inverso dessa reação, onde ácido mais base forma sal mais água, é a reação de neutralização. Vocês lembram que a gente viu lá no conceito de sais que para formar um sal a gente tem que reagir um ácido mais base, certo? Que o sal vai ser um composto neutro, então, sem pH. Bom, na realidade, o que se hidrolisa é o íon fraco do sal, ou seja, o íon correspondente ao ácido ou à base fraca que forma o sal. Então, a partir dessa definição, a gente vai poder tirar certas conclusões, que tem uma tabela que inclusive está na apostila, que vai nos ajudar, né? Então, o que a gente percebe, tem que ter um ácido ou uma base fraca para que isso ocorra. Então, se a gente tiver apenas ácido forte e base forte, provavelmente não vai haver esse processo de hidrólise do nosso sal, certo? Aqui, como eu disse, tem a tabela indicando. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um alarme apitando aqui na rua, mas enfim, espero que não atrapalhe. Como eu disse, aqui a gente tem uma tabela. Parou agora o alarme. A gente tem uma tabela que vai nos ajudar a entender a associação entre um ácido fraco e uma base fraca, ou forte ou fraco, na verdade, qual é a grandeza de força do nosso ácido ou base, para entender qual que vai ser a relação da hidrólise desse sal, certo? Então, se o sal ele for composto, né, ele foi adquirido a partir de um ácido fraco e de uma base fraca, aqui a tabela nos dá o exemplo do cianeto de amônio, certo? Ó, então, na hidrólise, a gente vai ter o íon proveniente do ácido ou base fraca, certo? Então, ó, o NH4 mais CN- mais água. Aqui a gente está considerando que o nosso sal já se separou nos seus respectivos íons, que ele vai interagir com a água, certo? E formar o ácido, a base e o ácido, certo? Corretíssimo.
Bom, o que a gente também entende aqui, né? Se vocês perceberem que o produto iônico da água vai ser muito importante nesse processo, porque a gente vai depender da água se tornando em íons, beleza? Por quê? A água ela também pode ser escrita dessa maneira: H mais OH-. Esse estado da água é quando ela está ionizada, certo? Então a gente vai depender do produto iônico da água para que esse processo de hidrólise aconteça. Então, o nosso sal ele tem que estar dissociado, certo? Dissociado porque eles já são íons e eles vão apenas se separar. A água vai influenciar nessa quebra de ligação e a água, inclusive, tem que também passar pelo processo de ionização para que a gente possa obter tanto a base quanto o sal, quanto o ácido, certo? Então, ó, o caráter da solução prevalece do ácido ou da base forte. Então, se a gente tiver um ácido forte, o pH vai ser alto, certo? Ainda vai ser um pH baixo, quer dizer, se a gente tiver um ácido forte, o pH vai ser baixo. Vai ser perto lá de 1 até 5, né, na escala. Se a base for forte, a gente vai ter um pH acima, né, de 7. Só que, como a gente tem aqui tanto um ácido fraco quanto uma base fraca, a gente vai ter um pH neutro, né? Então, não vai ver algo favorável para que tenha um pH ácido ou um pH básico no meu meio, certo? Porque meu ácido e minha base são fracos, eles são fracos, tá certo? Então, o que significa que o ácido vai ser fraco? Se tanto o meu ácido quanto minha base é fraca, eles vão tender a permanecer na minha forma molecular. Então, no meu meio, no meu sistema, eu vou ter majoritariamente o hidróxido de amônio na forma molecular. E o ácido cianídrico eu vou ter também predominantemente na forma molecular, porque são fracos, ambos são fracos. Então, consequentemente, eu não vou ter os íons que caracterizam tanto uma solução ácida e básica no meu sistema para que eu possa determinar isso, para que isso altere o pH da minha solução, certo? Por isso que a gente vai falar que o pH é aproximadamente 7 em sistemas onde a gente tem um sal formado por um ácido fraco e uma base fraca, tá certo? Bom, para a gente encontrar a constante de hidrólise de um sal, a gente vai usar, na verdade, conceitos que a gente tem visto nas outras aulas, que é os conceitos de KW, Ka e Kb. Por quê? Porque eu tenho a água relacionada no meu sistema, na minha reação, para que minha reação ocorra, e qual que é a constante que expressa o equilíbrio, né, a constante de equilíbrio da água, o KW, que é o produto iônico da água. Então, a gente vai utilizar isso, beleza? E embaixo a gente vai usar Ka por Kb, porque são o Ka é a constante de ionização do ácido e o Kb é a constante de dissociação da base, né? Então, faz sentido a gente usar esses valores numa constante de hidrólise, já que é isso que vai influenciar na constante de fato, certo? Porque a gente tem ácido, tem base e tem a água, então a gente pode usar esses conceitos de KW, Ka e Kb, correto? Então, beleza. Agora, qual que é a outra situação que a gente pode encontrar? Um sal, que ele foi formado por um ácido fraco e uma base forte. Um exemplo aqui é o cianeto de sódio, né? Então, a gente tem um sal que ele é formado por Na e Cn. Então, são dois íons diferentes. Se a gente observar aqui nessa reação, a gente tem Cn- mais H2O. Na verdade, aqui eles esqueceram de colocar o N também, né? Na mais. Isso não é um Q, tá? Isso é um A. Isso é um A. Deixa eu arrumar aqui. Do Na, certo? Então, ó, nessa reação, a gente tem os dois íons do sal
dissociados, mais a água no lado dos reagentes. Aqui a gente vai ter então a hidrólise acontecendo e a gente vai ter a formação do ácido e da base, tá certo? Então, ó, o HCN é um ácido fraco. Agora, o que vai formar aqui é o sódio mais o OH- que é a hidroxila. Então, a gente vai ter o hidróxido de sódio. E como a gente sabe e tem visto nas unidades anteriores, o hidróxido de sódio é um ácido muito forte. E o que significa que esse ácido é muito forte? É que na minha solução, no meu sistema, ele vai estar majoritariamente na forma de íons, certo? Então, a gente vai ter mais íons, ele mais na sua forma em íon, do que na sua forma iônica, do que na sua forma molecular. Então, eu vou ter uma maior presença de OH- na minha solução. Consequentemente, o caráter da solução que eu tenho a partir de um sal, de um ácido fraco e uma base forte, vai ser um pH maior que 7. Então, vai ser um básico, vai ser um pH alcalino, certo? Porque eu vou ter uma grande presença de OH- devido à minha base forte, que na minha solução se encontra dissociada, certo? E como o meu ácido é fraco, a constante de ionização do meu ácido vai ser baixa, certo? Então, ele vai tender muito mais a estar na sua forma molecular do que está em íons, correto? Aqui, para a constante de hidrólise, nesse caso, onde a gente tem um ácido fraco e um ácido fraco e uma base forte, a gente vai usar KH igual a KW, que é o produto iônico da água, que a gente já viu, sobre Ka. O que vai influenciar aqui no KW vai ser a constante do meu ácido fraco, correto? Então, é a constante de ionização do ácido que vai influenciar aqui no meu KW, certo? Aqui, o sal de um ácido forte com o sal com base fraca, aqui um exemplo, o cloreto de amônio, a gente vai ter então, aqui tá engraçado, né? Tá diferente essas fórmulas aqui dessa tabela que tava na apostila, enfim. Mas nesse caso aqui, a gente vai ter a ionização do nosso sal, né? A dissociação, na verdade. Então, a gente tem o íon amônio, o íon cloreto e a água. Então, nesse processo, a gente vai formar o ácido e a base, sendo que o ácido, sendo um ácido forte, ele vai estar mais presente na solução na forma iônica. Já a nossa base fraca vai tender a ficar na forma molecular, que no caso é o hidróxido de amônio. Consequentemente, a conclusão que a gente pode ter é que o caráter da solução que a gente vai ter entre um sal de ácido forte e base fraca é um pH ácido, então um pH menor que 7, certo? Então, um pH, por exemplo, numa faixa de 1 a 5, devido à presença de H+ na nossa solução, já que, majoritariamente, como eu tenho dito, o nosso ácido está na forma iônica, correto? Então, beleza. Vamos lá, para a gente encontrar a constante de hidrólise, nesse caso onde a gente tem um sal formado de um ácido fraco, de uma base, de um ácido fraco, de um ácido forte, meu Deus, que dificuldade, de um ácido forte com uma base fraca, vai ser KH igual ao produto iônico da água sobre Kb, certo? Que é a constante básica. Então, vocês podem perceber aqui que, nesses casos, sempre KW vai influenciar. Por quê? A quebra da ligação depende da molécula de água, depende da presença da molécula de água. Então, a gente também depende da constante de ionização dela para a gente saber qual que é a quantidade de íons que a gente vai ter presente na nossa solução. E os outros vai variar. Se a gente tiver o sal de uma base forte, a gente só vai considerar Ka. Se a gente tem um sal formado de um ácido forte, a gente só vai considerar Kb. Então, se o ácido é forte, a gente considera a constante da base.
E se a base for forte, a gente considera a constante do ácido, certo? Sendo que todos têm Kw como numerador. Agora, quando a gente tiver um sal derivado de um ácido forte, de uma base forte, então aqui a gente tem um exemplo de NaCl, que é o sal de cozinha, não vai ocorrer hidrólise. Por que não vai ocorrer hidrólise? A água não vai influenciar muito nisso, porque como são ácidos e bases fortes, eles vão estar presentes na solução como ele vai estar presente na solução como íon, né? Então, ele vai ser íons na solução. E aqui, pH vai ser neutro, certo? Porque como ambos são fortes, a quantidade de H+, e OH+ na solução vai ser quase equivalente. Então, consequentemente, não é constante de hidrólise, certo? Já que a água não vai interferir no caso onde a gente tem um sal derivado de um ácido forte de uma base forte, correto? Então, é isso que significa essa tabela aqui. Ela só está nos dizendo a relação quando a gente tiver um sal derivado de algum tipo de ácido, se é fraco, se é forte, e qual que vai ser a constante de hidrólise. Correto? Beleza? Bom, aqui a gente tem outra coisa muito importante que vai nos ajudar a entender a característica do sal que a gente está trabalhando, que é a constante do produto de solubilidade, que é KPS, certo? Então, K, lá da constante, que em todas a gente usa, produto de solubilidade, P do produto e S de solubilidade. Então, ó, num sistema constituído por uma solução saturada na presença do respectivo corpo de chão ou corpo de fundo, estabelece-se um equilíbrio entre o soluto na solução saturada e o soluto no corpo de chão. No equilíbrio, a velocidade da precipitação Vp é igual à velocidade de dissolução do produto do soluto na solução saturada. Então, olha só o que acontece aqui nesse sistema. O caso da constante de produto de solubilidade, ele só faz sentido em solução que é saturada. Então, a gente também tem que lembrar esse conceito de solução saturada em si. Então, o que é uma solução saturada? É uma solução onde a gente tem um excesso de soluto, e então tem a possibilidade de haver corpo de fundo, dependendo da solubilidade do sal. Então, é por isso que a constante de solubilidade vai ser importante numa solução saturada. Por quê? Eu tenho uma solução onde tem um excesso de soluto. Dependendo do quanto que ele vai se solubilizar no meu solvente, eu vou ter mais ou menos corpo de fundo. Então, isso depende aí no caso. Bom, aqui a gente tem uma situação. Ó, aqui é o corpo de fundo. Essa parte verde mais escura é o corpo de fundo. E aqui é a solução em si, né? Então, é nessa parte que a gente vai ter o sal solubilizado no solvente. E aqui a gente vai ter o que não foi solubilizado, devido a ser uma solução saturada, certo? Então, ó, aqui a gente tem o cátion cálcio 2+, e o PO4 3-. Então, ó, é sólido e eles são o corpo de chão ou corpo de fundo. Geralmente é mais comum a gente falar corpo de fundo do que corpo de chão. Ou precipitado também, a gente fala bastante esses termos. Então, ó, aqui a gente tem Ca2+, 3+, PO4, 3-, aí aqui 2. Aí aqui, sólido, certo? Vp, ó, é a velocidade de precipitação, que é o processo inverso aqui no caso, que é eu sair da solução saturada para passar para sólido e ele descer aqui no fundo do meu sistema. Aí, o direto é o VD, né, que aqui tem a ver com a água, que é o quanto que ele vai se solubilizar, certo? Essa minha solução saturada. Então, aqui nesse caso, a gente também tem uma reação reversível, que na verdade é o critério para que haja equilíbrio, né? Uma reação reversível. Então, esse caso direto aqui me mostra a solução saturada, certo? E nesse caso, o sólido. Então, aqui é a velocidade de dissolução do soluto na solução saturada. É o quanto que vai se solubilizar na minha solução, essa parte aqui. E o contrário, que é Vp, é a velocidade de precipitação do meu sal, quando a solução está saturada.
certo? E aí, no equilíbrio, o VP é igual a VD, só que não quer dizer que as constantes são iguais. Que os valores de concentração são iguais, mas que são constantes, correto? Ó, então, como eu disse, o que é importante aqui do KPS da gente observar? Só tem sentido a gente aplicar esse conceito de KPS em soluções saturadas. Se for uma solução pouco saturada, com pouco soluto, né, tem muito solvente e uma proporção bem pequenininha de soluto, na minha solução, a maioria dos sais vai conseguir se solubilizar nesse solvente, certo? Só se ele realmente não for solúvel lá, mas em uma pequena quantidade os sais vão tender a ser solúveis lá. Então não faz sentido a gente trabalhar com KPS em soluções que não são saturadas. Então, ó, KPS é a solubilidade da minha substância, ele vai dizer o quão solúvel essa minha substância é naquele meio, certo? Naquele sistema, com aquele solvente. Para o mesmo sal, o KPS só varia com a temperatura. Então, vocês podem até observar, e vocês podem fazer esse caso que seria interessante. Se vocês usarem, por exemplo, sal de cozinha, vocês vão lá e colocam uma quantidade considerável de sal na água, e aí vocês tentam solubilizar ele na temperatura ambiente. Bom, se vocês colocarem uma quantidade considerável, vocês vão perceber que ainda vai sobrar uns grãozinhos lá de sal que não se dissolveram, que não se solubilizaram. Vocês podem colocar no recipiente que possa ir ao fogo e observar que com a temperatura ele vai tender a se solubilizar mais, certo? Então a temperatura tende a ajudar a solubilidade de um sal, certo? Então o KPS só vai variar com a temperatura. Bom, e para uma solução saturada de uma substância XY, pouco solúvel, tem-se que. Então, ó, aqui é um exemplo genérico de uma reação de uma substância XY. Então, é um sal XY que ele vai se dissociar dos seus respectivos íons. Então, a gente tem X+, mais Y-. O KPS, ele só vai considerar o produto, não o reagente. Por quê? Lembra lá quando a gente estudou sobre equilíbrio químico que substâncias no seu estado sólido não participavam do equilíbrio químico, certo? Só participavam substâncias aquosas e líquidas no meu sistema, ou gasosas também, no meu sistema, certo? Então a gente não considerava. Então, como o sal é sólido, no seu reagente ele vai estar sólido. Então a gente só vai considerar ele quando estiver dissociado na sua forma iônica. Então, o KPS vai ser o produto entre os íons do meu sal. Então, sempre vai ser entre os íons, beleza? Porque lembra lá, a forma geral de como a gente escreve o K, né, que é a constante em si, é o produto sobre o reagente. Como aqui o reagente a gente não considera na nossa expressão de equilíbrio, então só vai ficar K igual a P sobre 1. Só que 1 fica subentendido, então a gente não precisa colocar o 1. Então, vai ser apenas K igual a P, que é esse caso aqui. KPS é igual ao produto entre os íons do meu sal. Aí aqui vai ter umas preposições para vocês já saberem de antemão como é que vai ser o comportamento. Então, ó, quando o produto entre X mais e Y menos for maior que KPS, a precipitação até que X mais vezes Y menos igual a KPS. Então, enquanto essa minha multiplicação não for igual a KPS, vai existir precipitação, certo? Então, nesse caso, onde ó, o meu produto for maior que KPS, a precipitação até que esse produto seja igual ao valor de KPS. E valor de KPS geralmente é dado. Então, tem tabelas que me dizem os valores de KPS, certo? Aqui, a gente tem o produto,
aqui dos íons no meu sal quando ele for menor que kps. Quando ele for menor que kps, não vai haver precipitação, certo? Então, quando o meu valor for muito menor que kps, não vai ter precipitação, certo? E quando o meu produto dos íons do sal for igual a kps, a minha solução vai ser apenas saturada. O que significa? Que é uma solução em que tem muito soluto, mas não a ponto de precipitar, certo? Então, vai ser uma solução saturada, que todo soluto tá solubilizado no solvente, mas não a ponto de precipitar. Se você colocar mais, vai precipitar, mas naquela quantidade ainda não precipita, entendeu? É esse conceito. Bom, aqui a gente vai fazer uns exercíciozinhos, é bem tranquilo eles, tá? Então, vamos lá, ó. Um sal formado por base forte e ácido fraco hidrolisa ao se dissolver em água, produzindo uma solução básica. Esta é uma característica do... Então, aqui a gente vai tentar identificar qual que é o sal que é formado por uma base forte e um ácido fraco. Então, ó, o Na2S, ó, se a gente vê que tem N num sal, com certeza ele é proveniente do hidróxido de sódio. Então, a gente já sabe que isso daqui é uma base forte. Mas aí você pode ficar na dúvida. Meu, será que esse S é fraco, é forte? Então, vamos deixar aí pra gente ir descobrindo. Vamos ir descobrindo o que a gente sabe a partir daí, ó. A gente aqui viu que aqui também é forte. Que é forte. Aqui é forte. Aqui também é forte aí. Então, geralmente, quando eu tenho sódio na fórmula do meu sal, provavelmente ele é proveniente do hidróxido de sódio, que é uma base forte. Bom, o NH4, ó, NH4, ele é proveniente de uma base fraca, certo? Que é proveniente do hidróxido de amônio, que é fraco, não é um ácido, não é uma base forte. O K, ó, se vocês forem observar, o K é forte, por quê? Ele veio do KOH, e o H, quando está ligado a metais alcalinos terrosos, tendem a formar bases fortes, certo? Então, o K é forte também. Então, vocês lembram, o Na, o K, geralmente vão vir de bases fortes. O NH4 apareceu de novo e a gente sabe que é uma base fraca, certo? Então, fraca aqui também. Então, o que a gente consegue observar? Que a partir daqui a gente já pode cancelar duas opções, certo? Porque são bases fracas. E aqui está dizendo que o sal foi formado por uma base forte, ó, base forte. Então, se essa é fraca e essa é fraca, então a gente cancela elas daqui, a gente já pode desconsiderar, certo? Então, a partir daqui, a gente consegue ver os ácidos, se vai ser um ácido fraco ou um ácido forte. Vamos começar aqui de baixo. Vou começar aqui pela D. Ó, o NO3, ele vai ser proveniente do HNO3. E o essa cor é ruim. E o HNO3 vem de um ácido forte. Então, não é a D. Por que não é a D? Porque ele está falando que é formado por uma base forte e um ácido fraco. Então, não dá. Aqui, agora, só falta esses dois que tem o sódio na estrutura. Aqui, ó, é Cl, Cn, se eu não me engano. Aqui tá um quadrado aqui. Mas eu acho que deve ser Cl ou Cn. Não, deve ser Cl. Sal de cozinha é formado por base e ácido forte. Então, não é também. O que sobra? A alternativa A. Então, esse S vem proveniente do sulfeto de hidrogênio, certo? Ácido sulfídrico. H2S, certo? Então, é um ácido fraco, beleza? Então, esse é um sal formado de base forte e ácido fraco. Ó, o cátion sempre vai vir da base e o ânion sempre vai vir do ácido.
Por isso que eu estava observando aqui para eu saber se era uma base forte, e por isso que eu estava observando desse lado para saber se era um ácido forte, tá certo? Então, muito obrigado pela aula de hoje, pela atenção. Até a próxima aula. Bons estudos e boa sexta-feira. Tchau, pessoal!